senador Eduardo Girão visitou o jurista Ives Gandra Martins e o questionou sobre a invasão de competências que vem sendo realizada pelo Supremo Tribunal Federal. Ao questionar o jurista, o senador enfatizou que os brasileiros estão incomodados com a atuação do Supremo e pediu a Ives Gandra Martins que enviasse uma mensagem. O jurista Ives Gandra Martins iniciou explicando que a Constituição brasileira, desde sua criação, tem como ponto central a separação dos poderes e, por isso, descreve exaustivamente as competências de cada um. Ele explicou que os dois poderes que representam o povo são o legislativo e o executivo e que o judiciário deve aplicar as leis que não são escritas por ele. Ives Gandra Martins explicou que os atuais ministros do Supremo Tribunal Federal passaram a impor sua própria interpretação da Constituição e que esse movimento, que já recebeu diversos nomes, representa uma flexibilização máxima e a invasão de competência de outros poderes. O jurista alertou: isso põe em risco a democracia. Martins apontou que, ainda que alguns ministros possam ter boas intenções, não é isso que está escrito na Constituição. O jurista explicou também que a atuação dos ministros com invasão das competências de outros poderes tem trazido intranquilidade ao país. Ele exemplificou com a condenação do deputado Daniel Silveira e as imposições de penalidades ao deputado, mesmo após o presidente conceder a graça. O jurista disse: na minha opinião, tinha que ser condenado. Condenado por quebra de decoro parlamentar. Pelo Congresso Nacional, nunca pelo Supremo, porque a inviolabilidade de quaisquer palavras é o que está no artigo 53 da Constituição. Ele acrescentou: eu acho que houve algo inaceitável. Sobre a graça, o jurista apontou que é competência absoluta do presidente da República e não cabe ao Supremo ignorá-la. Ives Gandra Martins alertou ainda sobre a perseguição política a cidadãos e parlamentares. Ele apontou que, ao prender deputados e cidadãos por opinião, o Supremo cria um crime político em completa dissonância com a Constituição, que, em seu artigo 4º, diz que é livre a manifestação do pensamento. O jurista explicou: se alguém abusou, inciso 5º, cabem duas ações: danos morais e denunciação caluniosa, cuja condenação e prisão só podem ser dadas depois, nunca prisão provisória. O jurista apontou que não há qualquer previsão legal para a criminalização da opinião e disse que o Supremo está criando um novo Código Penal. Ele disse: qual é a lei que diz que fake news é crime? É um novo Código Penal. Qual é a lei que diz que o flagrante pode ser de vídeos? Flagrante perpétuo. É um novo Código Penal. Martins reiterou: isso não é o que foi escrito na Constituição. O jurista explicou que vem se manifestando não para desconstituir qualquer poder, mas para pedir que o Supremo volte a ser a instituição mais respeitada do país. Ele disse: tem que voltar a ser o Supremo, que era até 2003 a instituição mais respeitada do país. Tem que voltar a ser intérpretes da Constituição e não legisladores complementares. Ives Gandra Martins resumiu: esse desconforto é porque eu quero que eles voltem a ser o que era o Supremo Tribunal Federal do passado. Porque no momento em que eles invadem competências do Legislativo, invadem competências do Executivo, nós passamos a ter insegurança jurídica no país. E a insegurança faz com que todo mundo se sinta sem tranquilidade no país. E todos nós queremos, nesse momento, tranquilidade. Há muito tempo, os comentários de que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão rasgando a Constituição são praticamente diários, o que se intensificou profundamente desde a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Até os atos mais banais de seu governo são questionados naquela corte por partidos de extrema esquerda e as ações são encaminhadas ou decididas em velocidade inaudita por parte de vários ministros. Em outra vertente, a corte vem promovendo inquéritos abertos de ofício, sem qualquer previsão legal e sem pedido do Ministério Público, onde se promove uma aberta perseguição a pessoas e empresas, bastando que a velha imprensa as identifique como bolsonaristas.
Os inquéritos se baseiam em reportagens e relatórios produzidos pela velha imprensa contra seus adversários políticos ou concorrentes, assim como em depoimentos de testemunhas suspeitas. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilo do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, parlamentares e de um partido, buscas e apreensões em empresas, residências, inclusive de um general da reserva, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, bloqueio de contas bancárias, inclusive de jornalistas, parlamentares e de pessoas que sequer são investigadas. Proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem. Proibição a parlamentares de concederem entrevistas. Intervenções no comando de partido político, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 11 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Paz e bem, minha irmã, meu irmão, eu estou aqui em São Paulo, nessa véspera de feriado, podendo trocar uma ideia com um grande homem de bem, sábio, assim, para mim o maior jurista desse país. Tem outros grandes nomes, mas para mim é uma referência pelos valores, princípios, de defesa da vida desde a concepção, que é uma das principais causas que a gente abraça no Senado. Estamos aqui dividindo uma pizza com o Roberto, seu filho. E Dr. Ives Gandra Martins, eu tenho percebido com essas decisões, sucessivas decisões do Supremo Tribunal Federal, decisões, ao meu ver, numa escalada autoritária muito grande, com arbitrariedades seguidas. E eu percebo nas ruas, conversando com os brasileiros, que não tem mais a diferença se é de direita, se é de esquerda, se é contra governo, se é a favor de governo. O brasileiro está incomodado, o cidadão de bem, independente da sua corrente política, ideológica, ele está incomodado com a nossa Corte Suprema. Então, que mensagem o senhor traria, o senhor que é um homem da paz, um homem que tem essa cultura muito forte da tolerância, do respeito, qual é o alento que a gente pode dar para o brasileiro que se sente vilipendiado, que está se sentindo uma injustiça, sufocado, com o deputado sendo preso fora de inquérito legal, agora ex-senador também, sendo arrolado no inquérito que não tem previsão na Constituição, na nossa legislação, jornalistas, né, sendo presos, sendo perseguidos. E como é que o senhor vê isso e qual a mensagem que o senhor tem para nós? Meu querido senador Julião, eu queria fazer uma explicação prévia para depois dar a minha opinião. Eu não discuto a idoneidade dos ministros da Suprema Corte.
e nem a qualidade de conhecimento dos ministros da Suprema Corte. Tenho livros escritos com 7 deles, gosto da amizade, me prestigia com grande parte deles, e por outro lado, enfim, participando de banca de doutoramento, com palestras em conjunto. Então, o que eu vou dizer aqui é a minha interpretação da Constituição. Não é ataque a pessoas, que eu nunca faço, eu ataco ideias, mas como eu vivi naquele período constituinte, com o senador Bernardo Cabral, que pensa rigorosamente como eu, e fui o relator da Constituinte, eu posso dizer o seguinte: quando foi aprovada a Constituição brasileira, todos, durante 20 meses, queriam fazer 3 poderes harmônicos independentes. Por quê? Esta luta pela independência e harmonia dos poderes. Porque nós vínhamos de um regime de exceção anterior, no qual havia um poder predominante, que é o poder executivo. Razão pela qual os constituintes debateram, e o título maior dos 9 títulos da Constituição, sendo o último sem maior relevância, mas 8 deles extremamente importantes, dos 8 títulos da Constituição, o mais extenso foi a organização dos poderes, que vai dos artigos 44 a 135. O que os constituintes disseram? Para não termos mais um poder dominando sobre os outros, nós vamos dar atribuições exaustivas do que cada um poder pode fazer. O que vale dizer, do poder legislativo, que é o mais importante, por quê? Porque lá eu tenho a situação e a oposição, tenho a representação de toda a nação. Os artigos 44 a 69, com auxílio do Tribunal de Contas, dos 70 a 75. Poder executivo, segundo poder mais importante, embora mais importante para a condição nacional, mas como representação do poder do povo representa apenas a situação e não a oposição. Os artigos 76 e 91. São os 2 únicos representantes do povo. E o artigo 1º da Constituição declara o quê? Que só o povo é o soberano para governar o país. E que os que estão lá, executivo e legislativo, são representativos da soberania do povo. E o último poder é o poder judiciário, que não representa o povo, representa a lei que não faz. Que ela só pode ser feita pelo legislativo e, excepcionalmente, pelo poder executivo. Então, isto é que foi discutido na Constituição. Não teremos mais ter um poder superior ao outro. Eu vivi isso nos comentários que fiz à Constituição, que são, de rigor, eu e o Celso, os maiores, por enquanto, feitos até hoje da Constituição, mais de 10 mil páginas, 15 volumes pela Saraiva. Paramos em 98, com a morte, infelizmente, do professor Celso. Cada um ficou com 7,5 de volumes. Eu sei o que foi lá, porque participei de audiências públicas, fui convidado, e o que eu estou dizendo é o que pensa o relator da Constituinte, senador Bernardo Cabral. O que está acontecendo com os competentes ministros da Suprema Corte, com os idôneos ministros da Suprema Corte, é que eles passaram a interpretar a Constituição da maneira deles. O que eles denominaram de consequencialismo jurídico, neoconstitucionalismo, jurisprudência constitucional, levou-os a uma flexibilização máxima e invasão de competência de outros poderes. E é nesse ponto que, apesar da admiração que tenho por eles, que eu discordo. Isto põe em risco a democracia. Por 63% da população brasileira, segundo o levantamento de pesquisa feita pela Folha de São Paulo alguns meses atrás, diziam que o Supremo Tribunal Federal põe em risco a democracia. O que nunca aconteceu na história do país. Nunca aconteceu que a instituição mais respeitada ao lado das Forças Armadas e da Igreja do país tivesse uma análise pela Datafolha
meses atrás, os senhores podem procurar isso no jornal da Folha, que publicou, que 73% da população entendia que o Supremo punha em risco a democracia. E por quê? Porque no momento em que eles passaram a dar flexibilidade à Constituição, tentarem atuar nos vácuos legislativos, corrigir os rumos do Executivo, por melhor que seja a intenção deles, eu sempre dou como positivo, como por conhecer a dignidade deles, que eles estão agindo de boa fé. Não foi isso que os constituintes escreveram. Os constituintes queriam a harmonia e independência dos poderes e exaustivamente deram a competência de cada um dos poderes. Isso tem trazido intranquilidade? Tem. Daniel Silveira, minha opinião, tinha que ser condenado. Condenado por falta de decoro parlamentar. Pelo Congresso Nacional. Nunca pelo Supremo. Por quê? Porque a inviolabilidade de quaisquer palavras é o que está no artigo 53 da Constituição. Sem inviolabilidade de quaisquer palavras, a exceção menos a Lei de Segurança Nacional não está na Constituição. Então, acho que houve algo inaceitável. Indulto do presidente da República. Eu comentei isso em 97. É competência absoluta do presidente da República. Não tem limitações. Não depende do Supremo concordar ou não com o indulto. É só ler o artigo 84, inciso 12. E o Supremo entende, não, nós temos que examinar. Problema, por exemplo, de opiniões. Prender deputados por opiniões. Prender cidadãos por opiniões. Isso é crime político que não pode gerar. O que diz o artigo 5º, incisos 4 e 5 da Constituição? O 4 diz que é livre a manifestação de pensamento. Se alguém abusou, inciso 5º, cabe duas ações: danos morais e denunciação caluniosa, cuja condenação e prisão só pode ser dada depois. Nunca prisão provisória. Onde está, por exemplo, que em fake news, qual é a lei que diz que fake news é crime? É um novo Código Penal. Qual é a lei que diz que o flagrante pode ser de vídeos? Flagrante perpétuo é um novo Código Penal. Então nós estamos tendo, como melhor que seja a qualidade deles, que eu admiro, e reitero sempre que admiro o ministro do Supremo, não é o que foi escrito na Constituição. E é contra isso que eu tenho me batido, não para desconstituir poder, não para criticar que eles não estavam à altura do Supremo, nunca disse isso, ao contrário. Acho que estão à altura do Supremo. Mas tem que voltar a ser o que era o Supremo até 2003, quando era a instituição mais respeitada do país. Tem que voltar a ser intérpretes da Constituição e não legisladores complementares. Então, eu estou dando exemplos para mostrar o que representa invadir a competência do Poder Legislativo. É contra essa invasão de competência que eu sou absolutamente contrário. Vamos dizer, o senhor é velho demais, 87 anos, pensando com categoria, e estou de acordo, sou velho demais, as minhas categorias vêm de 60 e poucos anos de exercício do magistério universitário e da advocacia, mas eu vivi o que os constituintes fizeram. Discutia com o presidente Ulisses Guimarães, meu amigo, que chegou a assistir palestras minhas durante o processo constituinte sobre parlamentarismo. Com o senador Bernardo Cabral, até hoje ele é meu conselheiro no Conselho Superior de Direito do Comércio, que eu presido há 33 anos. Então, eu, como um velho professor de Direito, me sinto desconfortável de ter que criticar amigos, de criticar juristas que eu admiro, de criticar juristas com quem que eu entendo que são idôneos, de criticar companheiros meus de livros que escrevemos juntos, de palestras, de bancas acadêmicas.
Mas esse desconforto é porque eu quero que eles voltem a ser o que era o Supremo Tribunal Federal no passado. Porque no momento em que eles invadem competência do Legislativo, invadem competência do Executivo, nós passamos a ter insegurança jurídica no país. A insegurança faz com que todo mundo se sinta sem tranquilidade no país. E todos nós queremos, nesse momento, tranquilidade. Então, os meus amigos da Suprema Corte, o que eu peço? Lembre-se do Moreira Alves, do Sidney Santos, do Mar Galvão, do Galotti, do Cordero Guerra, daqueles ministros que fizeram a história do Supremo. Que competência para serem o que eles eram, os senhores têm. Mas como estão hoje, fica essa péssima pesquisa feita pela Folha, que faz com que 2/3 da nação entendam que o Supremo está pondo em risco a democracia no Brasil. Que não agrada a mim, que os considero e os respeito. E certamente está preocupando a maioria dos brasileiros. Essa é a mensagem que eu queria levar àqueles que têm paciência de me ouvir, porque dizem que com 87 anos, a esta altura, eu deveria estar aposentado sem levar as ideias. Mas o meu desconforto é de tal ordem que me leva permanentemente a bater na mesma trate. Para pessoas tão competentes como aquelas que temos no Supremo, eles teriam que voltar a ser aquilo que fez da Suprema Corte uma das instituições mais respeitadas da história do Brasil. Olha, a gente fica assim emocionado, né, ouvindo essas palavras desse grande brasileiro, desse grande cidadão que é uma legenda, né, aqui no nosso país, na área do direito, e que abriu o coração, né? Você vê a elegância, né, a valorização da pessoa que ele faz. E essa mensagem de paz é muito importante nesse momento, porque nós somos pessoas de fé, né? Sabemos que Deus está no controle. Isso é que me acalma, né? As orações de todos vocês que me fortalecem bastante também lá na missão no Senado, que poderia agir diante desse ativismo judicial flagrante, mas que está surdo, mudo e cego para o que está acontecendo. Hoje eu peguei, acho que 2 táxis e um Uber aqui em São Paulo. E os 3, pode ter sido coincidência, não existe coincidência, os 3, e pelo que eu pude sondar, eu gosto sempre de sondar, né, as pessoas não me reconhecem muito, eu não sou daqui, então eles vão falando sobre política, sobre o cenário, e pelo que eu percebi, de visões políticas diferentes, mas com um sentimento ruim do nosso Supremo Tribunal Federal, que é um pilar da nossa democracia, é importantíssimo para a nossa democracia. Então esse apelo que o doutor Ives Gandra Martins acabou de fazer, eu também faço, porque eu sei que a maioria ali, devemos dizer assim, eu não conheço todos, mas eu sei que tem homens de bem, mulheres que são cumpridoras dos seus deveres, tem assessores próximos também, tem familiares, e eu acho que nós estamos tratando de Brasil. Não é por uma questão política de momento, né, que tem que se mudar a situação, porque os fins não justificam os meios, né? Então é muito importante o respeito à democracia, e os senhores excelentíssimos que chamam? Excelentíssimos ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil, desse país fantástico, que Deus os ilumine, que os guie, e que de alguma forma a gente possa ter aí uma reflexão sobre isso. Um grande abraço, muita paz, tudo de bom. Obrigado, doutor Isso. Ele que é tricolor também. Ele, para quebrar um pouco o clima aqui, que às vezes, né, a gente fica... Ele é tricolor paulista, né? O São Paulo. Qual o número da... Sócio número 14, presidente do Conselho, eles denominam do Conselho dos Cardeais,
são os ex-presidentes da diretoria, do consultivo e do deliberativo. Somos 13 apenas. E nós temos um amigo em comum, que é o Rogério Ceni, que grande amigo do senador. Que ajudou muito o Fortaleza, e que também é tricolor, né? O tricolor cearense do PC, né? O leão do PC. Muita paz para você e para sua família, bom feriado.